Olá, que tal, amigos? Shalom Aleichem, a paz seja com todos, no nome de Yeshua Hamashia, o Messias de Israel. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouquinho vamos realizar 469 oração diante dos muros de Jerusalém. Essas orações está sendo 468 orações diante dos muros de Jerusalém. E nós estamos nesse propósito, não podemos parar de orar pela paz de Jerusalém, mesmo que seja no anonimato, mas hoje nós vamos orar pela paz. Mas antes de nós orarmos, nós estamos meditando sobre o movimento judaico, messiânico, no Brasil. Por que não há um crescimento? Por quê? Nós vamos entender por que ainda esse movimento do judaísmo messiânico, ele ainda não impactou aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque muitos não estão seguindo o judaísmo bíblico verdadeiro de Yeshua, senão o judaísmo rabínico tradicional. Porque se Yeshua tivesse nesses dias atuais, com certeza Yeshua ia confrontar com muitos que estão seguindo a tradições de homens e não tradições do Eterno. É claro que o próprio Yeshua, ele disse que a porta é estreita e poucos que a entraria, que vão entrar. Mas é importante nós meditarmos nesse tema para que outras pessoas possam conhecer a verdade. Olha só. Yeshua, o nome de Yeshua, né? Nós temos que falar a verdade, que Yeshua disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que liberta o homem. O homem será só liberto com a verdade. Com a verdade. Nós temos aqui o pergaminho, eu estou com um pergaminho aqui, que a gente fez um pergaminho, que nós vamos dar para as pessoas que estiverem nesse mês agora de setembro conosco, na congregação Leão de Judá, Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, para que a pessoa possa vir. Esse pergaminho que está aqui nas nossas mãos, ele tem o nome verdadeiro de Jesus e o seu significado, Yeshua. Tanto Yeshua como Jesus é uma pessoa. Nós não podemos confundir as pessoas. Quem mudou a história, quem mudou o nome, as tradições foi mudando e Roma decretou, né? Mas Jesus e Yeshua é uma pessoa, não são duas pessoas. E Yeshua é o nome em hebreu verdadeiro. Por quê? Tanto no hebraico quanto em aramaico não existe a letra J. Consequentemente, nunca existiu um homem chamado Jesus, e sim Yeshua. Então nós temos que deixar bem claro para as pessoas que no alfabeto hebraico e aramaico não tem a letra J.
Então, Jesus, Yeshua, nunca foi chamado de Jesus em Israel, porque não existe. As pessoas têm que abrir a mente, abrir a cabeça, a mente, entender que o nome verdadeiro é Yeshua. E cada vez que nós pronunciamos o nome Yeshua, que é o nome verdadeiro, 7 bênçãos vêm sobre a sua casa, sobre a sua vida. Bom, alterou-se o nome do Salvador de Yeshua para Jesus, para que houvesse um rompimento de todos os seus traços judaicos. Então, por que que houve uma mudança de nome? Por que que não manteve o nome Yeshua? Exatamente, Roma orquestrou. Roma fez essa mudança com o passar dos anos, com o passar dos tempos, para hoje, exatamente, romper, né, os traços judaicos de Yeshua, na cultura semita. E nós sabemos que o nome de uma pessoa, o nome, identifica o caráter, a missão dada àquela pessoa. Então, quando se apaga o nome Yeshua, é equivalente destruir o seu caráter de um israelita, possibilitando a criação de um novo Salvador, moldado pela teologia cristã, católica ou evangélica. Então as pessoas têm que entender que o nome verdadeiro, né, lá no profeta Isaías, ele disse: portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Quer dizer que o nome Yeshua está sendo divulgado desde a morte do rabino Isaac Kaduri, um rabino de 100 anos, Isaac Kaduri, no ano 2000, de 2000 para cá, esse rabino, era um rabino ortodoxo, mas ele cria em Yeshua. Tanto é que ele escreveu as letras com o nome de Yeshua numa carta e só abriu depois da sua morte. Então o nome Yeshua está sendo divulgado, né, em muitas nações, aqui no Brasil, né, música, até mesmo o cantor Fernandinho, outros cantores cantando o nome Yeshua, para que as pessoas conheçam a sua judaicidade, a identidade de um israelita, de um judeu. Nós sabemos que Yeshua, ele não veio criar nenhuma religião, ele não veio criar, mas sim para ser o Messias de Israel e do mundo, daqueles que crê nele. Independente de ser judeu ou gentil. E Yeshua ele não ordenou a criação de nenhuma religião, seja católica, seja evangélica, seja protestante, cristiana. Ele não ordenou. Ele veio para ser o Messias do povo judeu e também do povo gentil. E ele veio ensinar o verdadeiro judaísmo bíblico, não o judaísmo rabínico. Ele não veio criar nova religião, nem judaísmo rabínico, e nem catolicismo, nem evangélico, nem protestante. De antemão, o judaísmo de Yeshua, como que era o judaísmo dele? O judaísmo de Yeshua era bastante diferente do judaísmo rabínico atual, da atualidade. Tanto é que o judaísmo rabínico da atualidade, ele fecha as portas para as pessoas. A gente tem visto aqui mesmo no Brasil,
né? Muitos que eram pastores de igrejas se tornaram seguidor de Yeshua, e alguns começaram a negar Yeshua para seguir a tradição do rabinato de Israel, que ainda não crê em Yeshua. Não estou falando mal, não. Mas o rabinato que hoje a gente tem presenciado é totalmente diferente do rabinato do tempo de Yeshua, do rabino Yeshua, né? O rabino Yeshua, ele tinha os seus seguidores e eram todos nazarenos, todos nazarenos. Por que que muitos não aceitam o judaísmo nazareno? O judaísmo que é o judaísmo predicado por Yeshua. Há uma história, e a gente estava estudando essa história, que na época de Bar Kokhba, ele era um rabino que se levantou para lutar contra o exército romano. Então ele juntou muitos daquela época para lutar contra Roma, para expulsar Roma de Israel. E os nazarenos, eles não lutaram. Os judeus seguidores de Yeshua fugiram, se esconderam na cidade da Síria, e por isso que eles foram perseguidos. Quando terminou a guerra, eles voltaram e foram perseguidos. Eles não quiseram lutar. Por que que eles não quiseram lutar? Porque o ensinamento de Yeshua não era um ensinamento de partir para a guerra. Mas o próprio Yeshua disse que o reino dele não era deste mundo. Então os seguidores dele resolveram sair de Israel, de Jerusalém, naquele confronto. Então, quando terminou aquela guerra de expulsão dos romanos, eles voltaram e eles foram perseguidos. E até hoje, muitos não aceitam o nome judaico, o judaísmo nazareno. Muitos não aceitam. Até mesmo pessoas que, que eram cristãs se converteram ao judaísmo e segue essa linha de judaísmo rabínico de Israel de não aceitar os judeus nazarenos. Os judeus nazarenos eram os judeus verdadeiros seguidores de Yeshua, os judeus nazarenos. Por isso que o movimento era aceita dos nazarenos. E o judaísmo de Yeshua era bastante diferente desse judaísmo rabinato atual, razão pela qual não pode servir de modelo aos seguidores de Yeshua, do Messias. Esse rabino atual, esse rabinato atual, não é não é um modelo seguido por Yeshua, porque o único que tinha título de rabino era Yeshua. Era Yeshua. Os discípulos eram talmidim, e o único rabino era Yeshua. É um erro comum as pessoas descobrir que Yeshua pregou o judaísmo e terminam por adotar a prática do judaísmo rabínico do século XXI. Né? Isso é um grande erro. As pessoas têm que obedecer o verdadeiro rabino, que é Yeshua. Ninguém pode ter esse título de rabino maior do que o de Yeshua. Sendo que certo que este está repleto de ensino que foram doutrinados, criticados por Yeshua. O judaísmo rabínico contemporâneo é sucessor de setores do movimento farisaico. Justamente o segmento que atacaram Yeshua. Então nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, tem rabinos messiânicos que falam abertamente de Yeshua, que não nega. Esses sim devem ser ouvidos. Agora, aqueles que se tornam rabinos, que negam Yeshua, que não, principalmente descendentes brasileiros, né, brasileiros que se convertem, saem do cristianismo,
sai do protestantismo e passa a ter um título de rabino e nega Yeshua, esse aí está buscando tradições e não ensinando o verdadeiro ensinamento de Yeshua. Então, o judaísmo rabínico contemporâneo é sucessor do movimento farisaico. Justamente esse segmento do judaísmo rabinato, esse movimento farisaico, foram estes que atacaram Yeshua e os seus talmidim. Os discípulos de Yeshua devem olhar para trás e investigar a Bíblia historicamente. O judaísmo praticado por Yeshua e os seus primeiros alunos descartavam todas as doutrinas e tradições contrárias à palavra do Eterno. Então toma cuidado. É muito mais fácil que seja romper com teologia romana, rabínica, que impregnar as mentes humanas que tem que impedir a verdade, que a verdade resplandeça. Então nós temos que romper com Roma e com tradições de homens e obedecer o que Yeshua, o rabino Yeshua, nos ensinou. E ele nos ensinou a Torá. Ele não nos ensinou a tradições de homens, não, mas a tradições verdadeiras da Torá. A guarda do Shabat, a guarda das festas. Ele nos ensinou a restauração. Nos ensinou a verdadeira restauração. Amar o próximo, levar as boas novas. E Yeshua levava as boas novas. E hoje a gente não tem visto isso. Nesse meio messiânico, judaico-messiânico. Mais umas pessoas fechadas, com grupos, e é só eles e mais ninguém. E Yeshua abriu as portas. É claro que ele mesmo disse que a porta é estreita. Ele mesmo disse, vinde a mim como estáis. O próprio Yeshua, Hamashia, ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos harei descansar. Ele fala para vir como está. Agora, ele não está falando para a pessoa permanecer como ele está, mas ele está dizendo, vinde a mim. Então nós temos a obrigação de levar Yeshua para aquelas pessoas que estão longe da verdade. Nós não podemos fechar as portas. Devemos fazer o trabalho que Yeshua fez. Yeshua curava, ele libertava os oprimidos, sanava, ensinava a Torá. E Yeshua, ele não ficava só no ensino da Torá, mas também ele exercitava a fé. Nós temos que ser completo. Temos que ser completo. Estudando Torá e também crendo nos feitos de Yeshua por meio da fé, cura, libertação. Ele disse assim, estou aqui com a Peshita em aramaico, ele disse assim, o jugo de Yeshua, Mateus 11, 28. O jugo de Yeshua é agradável e o seu fardo é leve. Venham a mim todos vocês que estão cansados e levem fardos, e eu os aliviarei. Então ele está chamando todos, está colocando restrição, que você pode comer carne de porco, que você pode fazer o que você quiser. Não. Quem ensina isso está indo contra o próprio Yeshua. Yeshua disse, vinde a mim todos,
Por que que ele estava chamando? Para as pessoas ouvirem. E uma vez as pessoas ouvindo a verdade, elas, por si, tomariam as suas decisões. Venham a mim todos que estão cansados e levem fardos. Eu vos farei e vos aliviarei. Colocarei meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, que eu sou sereno e humilde. Meu coração, e encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é agradável e o meu fardo é leve. Para o Hashem. Então aqui Yeshua não está fazendo acepção de pessoas. E quantos que tem aí a sua... Quantos que faz acepção de pessoas? Nós temos visto pessoas que querem se blindar, pessoas que outrora cria em Jesus, cria no Evangelho, eram protestantes, hoje se querem blindar, querem se ser, não querem ser o último pacote da bolacha, pensar que é importante, que fulano não vai entrar na minha congregação, Beltrano não vai entrar. Então, Yeshua é contra isso. Ele disse, vinde a mim todos. Yeshua não estava ensinando tradições. Muitas pessoas estão buscando tradições. E eu quero dizer para você, se você está buscando tradições, no meu Facebook, nas minhas redes sociais, você não vai encontrar tradição. Se você está buscando tradições, eu não busco tradição. Nós estamos buscando o ensinamento do judaísmo nazareno, de que Yeshua pregou, que Yeshua Hamashia nos ensinou. Esse é o judaísmo verdadeiro. O judaísmo verdadeiro de Yeshua não é tradição. O judaísmo verdadeiro de Yeshua era curar, libertar, salvar e ensinar a Torá. Esse era o verdadeiro de Yeshua. Por isso, se você quer fazer parte desse movimento judaico nazareno, nós somos nazarenos, seguidores de Yeshua, nós não seguimos nenhum tipo de rabino. Nós não seguimos rabino. O único rabino que nós seguimos é Yeshua. O ensinamento dado por ele, Yeshua HaMashiach. Eu acompanho o Rabino Keller, que até fez a minha imersão, agradeço. Prega Yeshua, um homem de fé, que eu respeito muito. Acompanho o Rabino Mateus, lá de Belo Horizonte, que prega Yeshua, que abertamente está falando de Yeshua. E outros também, o Shai fala de Yeshua. Mas o mais importante é nós seguirmos o judaísmo bíblico que Yeshua pregou, que ensinou. Por isso que Yeshua disse, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Matais 7,14. E quem segue a maioria geralmente se sente tranquilo, achando que está no caminho certo. Eu estava na Universal, eu pensava que era um caminho certo. Eu pensava. Eu pensei assim, poxa, eu encontrei uma igreja que vai a Israel, prega. Mas quando descobri a dose mais forte, eu tive que me retirar. Por que que eu encontrei a dose mais forte? Qual que é a dose mais forte? Yeshua. Quando eu encontrei Yeshua, me reconectei, conheci a identidade de Yeshua, o nome verdadeiro de Jesus, para a pessoa entender que é Yeshua. Quando você conhece a identidade dele, você se arremete ao primeiro século. E aí você abre mão de tudo, porque você encontrou o verdadeiro tesouro. Eu pensava que dentro da instituição, Igreja Universal, eu pensava que estava certo.
Mas quando eu encontrei Yeshua, imediatamente eu fiz uma carta para o senhor o Bispo Macedo. Falei, Bispo Macedo, meu nome é Ronivon, casado com a Valquíria, meu filho Isaac. Nós estamos servindo há quase 20 anos na Universal. Nós mandamos, naquela época, era Hotmail, mandei um e-mail e falei, vocês vão para Israel e sabem toda a história. Por que vocês não ensinam para as pessoas guardar o sábado, guardar as festas bíblicas, falar o nome de Jesus em hebraico? Por quê? E qual foi a resposta dele? Ele estava em Nova York, ele fez uma reunião e na reunião ele disse que a Igreja Universal ia seguir guardando o domingo e não ia mudar o nome, e que se eu quisesse eu tinha que sair. Foi o que eu fiz. Eu tomei a decisão de sair. Mas a verdade ele escutou. Eu falei a verdade, eu conheci algo mais forte, porque tanto é que eu tinha recebido um talit, um quipá, de uma senhora lá no Uruguai, e eu guardei aquele talit, o quipá. O rabino dela, o rabino que ela trabalhava para ele em Buenos Aires, deu para ela dar para ele no aniversário dele, talit, o quipá. E aí despertou dentro de mim essa fé verdadeira. E chegando no Equador, eu encontrei outro, numa sinagoga, e comecei a escutar o Roy Javier Palacio, o Roy, lá do México. E ele completou o trabalho da minha conversão, da minha restauração, falando que eu tinha que me restaurar, as festas, o Shabat, comer sano, e assim sucessivamente. E tomamos a decisão de sair. Pela porta da frente, pela porta que eu entrei, eu saí. Porque eu conheci uma dose mais forte. Então, quando você conhece a dose mais forte, então você sai para falar a verdade. Por isso que hoje a gente crê que Yeshua, que é o nome verdadeiro de Jesus, tá? Que ele é o Messias, que ele veio para restaurar a nossa fé, que ele é judeu, que ele é o Senhor do sábado, que ele pediu, mandou, ordenou guardar as festas, guardar a Torá. Por isso que nós estamos buscando com todas as nossas forças esta restauração cada dia. Se você está acompanhando, tome essa decisão, ore, peça ao Eterno para revelar, te reconectar com o Messias de Israel. Vamos agora orar em direção a Jerusalém, e que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, possa também te revelar Yeshua como Mashiach. E esse pergaminho nós queremos dar ou enviar para você. Olha só, o nome verdadeiro de Jesus, o seu significado. Cada vez que pronunciamos Yeshua, estamos confessando 7 bênçãos. Baruch Hashem. Nós vamos voltar agora para Jerusalém e vamos confessar essas 7 bênçãos diante do Eterno. Vamos orar, é momento de oração. Bendito seja tu, Adonai, Elohim de Abraão, de Isaac, de Israel, Elohim de Sara, de Rebeca, de Leia. Adonai, pelos méritos, Yahweh dos exércitos é o teu nome. Pelos méritos de Yeshua, o nome verdadeiro de Jesus, Yeshua HaMashiach. Nós entramos diante da tua presença. E cada vez
que nós pronunciamos Yeshua, nós confessamos 7 bênçãos. A primeira, Yahweh salvou, Yahweh libertou. Aleluia. A segunda, Yahweh salva, Yahweh liberta. A terceira, Yahweh está salvando, Ele está libertando. A quarta, Yahweh continuará a salvar. Yahweh continuará a libertar. A quarta. Quinta, Yahweh salvará. Yahweh livrará. A sexta, Yahweh me salva e me liberta. Yahweh é a salvação. Baruch Hashem. Aleluia. Então faça isso, Hashem. Kadosh Baruch, visitando o teu povo Israel, visitando a terra Kadosh, visitando o Brasil, amigos no Uruguai, no Equador, no Chile, na Bolívia, no Peru, toda a América do Sul, América do Norte, América Central. Visita as nações, visita as pessoas que oram conosco. República Dominicana, Cuba, aonde quer que chegue essa oração através dos grupos que nós vamos estar enviando. Adonai, no nome de Yeshua. Esse é um nome que tem poder. Então que haja libertação, liberta a mente, os pensamentos, tudo caia por terra de mal. Abençoa Israel, guarda a cidade santa. Nós te pedimos as tuas bênçãos sobre Jerusalém, que o teu povo Israel possa ser revelado e crer que Yeshua HaMashiach é o Messias de Israel. Desde já nós te agradecemos, Kadosh Baruch Hu, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Bom, nós vamos ficando por aqui. Nós convidamos você para fazer parte desse movimento nazareno, o judaísmo nazareno verdadeiro de Yeshua. Esses seguidores, você que quer ser um talmidim, entre em contato conosco e nós estaremos unidos nessa mesma fé, nessa mesma emuná, nessa mesma fé. Shalom Aleichem, a paz seja com tudo. Até a próxima oração. Shalom.